Ai, gente, agora tem que ir. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Oi, Cris. Vamos ver se agora vai, hein? Deixa eu chamar aqui o Jimmy. Se não for, a gente continua tentando. Às vezes eu coloco aqui o nome dele e aí não aparece. Agora apareceu. Às vezes demora um pouquinho. Ah, Nina. Missing you, Nina. Agora você está me ouvindo? Agora eu tô. Você tá me ouvindo? Eu estou lhe ouvindo perfeitamente. Deixa eu colocar aqui agora. Espera aí, não desligue, não sai. Deixa eu botar aqui no pedestal aqui agora. Espera aí. Agora eu entendi o porquê do atraso. Olha o que Deus estava preparando pra gente. Olha aqui atrás de mim. Tô vendo você? Lindo, lindo isso daí. Lindo. Peraí. Que frio, gente. Vai entrando aí, vai mandando aviãozinho pra todo mundo, porque agora vai. Ok. Agora estamos aqui. Mas realmente, esse cenário aí atrás de você tá muito bonito. Tá muito, né? E tava tudo escuro, tinha estrela no céu ainda, porque tava bem cedinho. E eu sabia que alguma coisa de bom ia acontecer. E aí, daqui a pouco, eu vi esse amanhecer aqui. E eu falei, Deus tava esperando isso. Daqui a pouco o sol tá brilhando aí na sua cabeça, viu? Tá. Jimmy, muito obrigada pelo convite, tá? É muita honra mesmo poder estar aqui conversando com você, levando assim tanta informação para tanta gente. Eu recebo assim muitas perguntas e muitas delas são as minhas dúvidas também, né? E aí eu não consigo responder todo mundo assim da forma correta. E eu tava desde o começo assim do protocolo, eu falei, não, eu vou fazer uma live com o Jimmy, a gente vai tirar as dúvidas das pessoas, porque as pessoas se sentem muito mais confiantes, né? De poder fazer assim um protocolo escutando o mestre falar. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Você tá gravando essa live? Como? Tá gravando a live? Então, a gente consegue gravar no final, né? Quando eu não sei o processo, porque a última que eu fiz com a Lara, ela conseguiu gravar tudo, foi bem interessante. Sim. Não, eu vou conseguir gravar sim. Às vezes, o que acontece? O Instagram faz umas doideiras aqui que a gente não consegue gravar. Mas, para isso não acontecer, quando a gente tiver assim, nos 40 minutos de live, o que a gente pode fazer é desligar, aí eu gravo e a gente começa uma outra para não perder. Porque às vezes o Instagram segunda lá, na hora quando você acaba, você consegue gravar. Realmente não seria problema para isso, né? Tá. Mas vamos lá. Fique tranquilo. Minha pergunta primeira, tá frio aí, não tá? Tá frio. Eu tô vendo você toda agasalhada aí, né? Acho que tá uns 12 graus, mais ou menos. Bom, mas é frio. Realmente 12 graus é frio. Vamos ver, quando eu chegar aí na Austrália, eu espero chegar no período de calor aí, para não chegar aí no período de frio, viu? É bom vir no calor. É bom vir no calor. Mas eu sei que você e algumas pessoas têm diversas perguntas a serem feitas, obviamente, vamos por etapa. A grande parte das pessoas já me conhecem, mas para aqueles que não me conhecem, ok? Eu sou pernambucano, nasci no interior de Pernambuco, nasci numa casinha de sapê. Muitos de vocês não sabem nem o que é sapê. Sapê é a palha que cobre a casa, ok? E Pau de Arara, meus pais foram para o Rio de Janeiro, eu cresci no Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro eu resolvi sair para o resto do mundo, ok? E morei na África, morei no Iraque, morei no Irã, morei no Chile, morei no Canadá. Eu rodei um bocado por aí. Eu fui diretor da corporação Bonfiglioli do Brasil, ok? Passei 15 anos da minha vida vivendo de país em país. E tive outras oportunidades, poder aprender outras línguas, conhecer outras culturas, entender mais um pouco da vida. Isso me ajudou bastante, ok? E esse foi o meu primeiro período quando eu vim para os Estados Unidos. Depois aí as coisas foram mudando, obviamente. Ok, não sei se eu já expliquei para vocês sobre... Eu fui casado há 38 anos, ok? Em 38 anos de casado, eu não me recordo de ter visto a minha esposa espirrar uma vez. Eu não me recordo de ter visto ela suar o nariz uma vez. Ok? Em 38 anos de casado. De repente, ela adoeceu. Em menos de 6 meses se foi.
Eu não conseguia entender, nem compreender como é que uma pessoa tão regrada, tão disciplinada, pudesse adoecer e morrer tão rápido. Ela era disciplinada sobre todos os aspectos, era vegana, não vegana, ela era vegetariana, não era vegana, vegetariana, ok? Ela, enquanto eu comia bife e batata frita, ela comia legumes e verdura, ok? Ela fazia exercício e yoga, me deleitava olhando. Ela foi embora. Eu não podia admitir como é que uma pessoa tão regrada, tão disciplinada, pudesse acontecer aquilo. Só que tem um detalhe também, Kelly. A gente nunca espera que as coisas aconteçam com a gente, até que acontecem. Ok? Mas são obras divinas, Deus faz as coisas, às vezes, coloca as pessoas em nossas vidas, a gente nem sabe por que as coisas acontecem, mas tem sempre uma razão para que isso aconteça. Ok? Infelizmente, 3 anos depois da morte da minha esposa, quem ainda adoeceu foi eu. Eu também não experimentava aquilo. Ok? Eu não imaginaria que eu pudesse adoecer. Só que tem um detalhe. Eu descobri, depois que a minha esposa morreu, ok, as razões pelas quais fizeram com que ela adoecesse. Que eu vou trazer essa informação, é muito importante. A minha esposa perdeu 6 parentes em um ano. Irmãos, tias, pai, mãe. Ou seja, ela acumulou dentro dela um sofrimento constante. E ela não falava sobre o sofrimento dela, mas internamente já existia esse sofrimento. E considerando que todas as células do nosso corpo trabalham em função de uma coisa só, as vibrações que a gente cria aqui, ó, ok? Ela foi criando, por melhor que fossem seus pensamentos, ela carregava um sofrimento constante, ok? E talvez tenha sido esse sofrimento constante que fez com que uma doença se proliferasse dentro do corpo dela e pudesse acontecer num período tão curto. Então, ela já deveria ter isso com ela, obviamente, ok? Porque o câncer, ele não acontece da noite para o dia, ok? Se ele se alojar no corpo da pessoa hoje, a pessoa só vai saber que tem câncer daqui a 5 ou 10 anos, ok? Não tem como acontecer de imediato. Então, por exemplo, ela já poderia ter isto dentro dela, ok? Mas só se revelou, acelerou o procedimento, ok? Depois desse fluxo de emoções negativas que foram adquiridos. A emoção, minha gente, é muito importante vocês tomarem condição. Grande parte das pessoas que eu atendo, tá entendendo? Que eu faço análise do sangue, a primeira coisa que me bate é isso. Como é que está a sua emoção? Ou seja, tanto é que eu tenho uma frasezinha que it's time to change. Está na hora de mudar. Okay? Se você continua carregando as informações negativas, consequentemente, outras coisas negativas vão acontecer dentro da pessoa. Então, a recomendação é a emoção deve sempre ser aprimorada para isso. Marco Aurélio, acho que eu já falei isso em outras lives, outros seminários, Marco Aurélio, na Roma Antiga, ele falou uma frase muito importante, que o mundo esqueceu. A gente se torna naquilo que pensa, mantém e fala. Isso é de suma importância. As pessoas começam a se lamentar. Quanto mais você se lamenta, mais você atrai. Ok? Não tem jeito. Começou a atrair, vai. Começou a pensar, começou a se lamentar, você atrai. René Barjavel, eu li um livro dele em 1968, em que ele falava uma coisa interessante. Foi uma ficção científica que eu li. Acho que foi a minha primeira ficção científica que eu li depois de ler a Bíblia. Interessante isso. Ele dizia que o universo, existe seres chamados, que ele intitulava como vitões, que seja, seres que vivem de emoções negativas. E quando uma emoção negativa ela vive, ela cresce. Então é necessário mudar a emoção negativa para uma positiva. Sempre, sempre, sempre. É a única forma da gente ter um sucesso muito mais rápido. Porque todas as células do seu corpo, como eu disse antes, se proliferam através das vibrações criadas pelo pensamento. Então, pensamento bom. Aliás, segundo no latim, está pergo sunt, né? Mente santa, corpo santo. A mente está sã, o corpo está sã. Então, é uma frase latina muito antiga, e que as pessoas às vezes esquecem de que essa frase quer dizer. Mente sã, corpo sã, ou seja, mente sã, corpo sã. Então, o pensamento é de suma importância para tudo que a gente vai fazer na vida. Mas diga, Com eu tenho que certeza. parar um pouco para você falar.
Então, você falou uma coisa agora muito importante, né? Eu não sei se você sabe, a gente tem um grupo, né, no WhatsApp, onde a gente troca informações, um ajuda o outro, tem muita gente lá fazendo a limpeza do sangue, crianças, e eu até compartilhei lá com eles, né, sobre essa questão do estresse, dos pensamentos, das emoções. É, eu, eu já vinha, na verdade, fazendo uma limpeza do sangue aqui com a minha naturopata na Austrália, né? Eu usava as ervas que ela me indicava, tudo. Realmente, o meu sangue estava muito ruim quando eu tive o diagnóstico. E após, assim, eu acho que quando eu conheci você, eu devia estar fazendo o protocolo com ela mais ou menos uns 11 meses. E realmente o meu sangue, ele estava mudando, ele estava melhorando. E aí, após eu começar o protocolo que você me sugeriu, mudou, assim, muito rápido. Eu até mandei fotos para você, né, do antes e depois. Foi uma mudança, assim, muito significativa. E aí, depois de um mês, eu repeti de novo, né? Até você falou, cara, não precisa fazer exame, é o teste toda hora. E teve um dia que eu briguei com meu marido de manhã e eu tinha análise do sangue. 30 dias depois de eu ter checado meu sangue, ele está maravilhoso. Aí cheguei lá de meu sangue todo colado, todo colado, todo colado. Aí a naturopata ainda falou assim pra mim, ela falou, olha, isso aqui, cara, não é uma inflamação crônica. Ela falou, isso aqui ou é desidratação ou é estresse. Ela falou, eu acho que você não tá desidratada, isso aqui é estresse. Então, assim, não mente pra mim, alguma coisa aconteceu que te deixou muito estressada. Eu falei, pois é, minha irmã tava comigo na hora, minha irmã me olhou assim, ela falou, agora larga o marido. E eu tinha discutido com ele de manhã, nada demais, assim, não foi nem uma briga, foi tipo uma pequena discussão. Cheguei lá, minhas células todas coladas. Eu falei, não acredito que eu tô fazendo um trabalho desse. Em um dia, assim, um momento de estresse causou tudo aquilo. Imagino. E aí tem até uma pessoa me fez uma pergunta sobre isso mesmo, Jimmy. Eu acho assim, acho que a gente pode começar a responder as perguntas, porque eu tenho Claro. muita pergunta. Antes de começar a responder a pergunta, deixa eu clarificar uma situação aí. Momentos atrás, você disse para mim que havia brigado com o seu marido. Olha agora, preste atenção, que o caso eu citado. Você não brigou com ele. Você discutiu com ele. Você não brigou com ele, não saiu na mão com ele. Não. Eu só discuti. Foi uma pequena discussão mesmo, assim, não foi briga. A gente Mas isso é normal, isso é normal entre um casal ou outro, são momentos, ponto de vista. O grande problema é quando se trata do ciúme. Não, já se tratou muito. Hoje em dia, ciúme é o problema. Porque, medo, amor, ódio, ciúme, todos sentem. Herói é quem consegue controlar. É verdade. Mas vamos lá, vamos para as perguntas que a gente tem aí. Vamos. E eu só vou falar uma coisinha assim, rapidinha, por experiência própria. Eu sempre fui uma pessoa extremamente ciumenta. Eu tinha ciúmes da minha própria sombra. Tanto é que quando eu me conecto comigo e a gente pergunta o que foi que me adoeceu, eu sei o que me adoeceu. Então, hoje, o que eu falo para as pessoas é o seguinte, mas como eu faço para não ter ciúmes? Não é como eu faço para não ter ciúmes, isso é questão de amor próprio. Quanto mais você se ama, menos ciúmes você vai sentir. E o diagnóstico, por incrível que pareça, me trouxe isso. Eu aprendi a cuidar de mim, eu aprendi a me colocar em primeiro lugar, porque a minha vida inteira eu sempre coloquei o outro, não só o marido, mas, né, o amigo, a mãe, o vizinho. Então, esse diagnóstico, ele me trouxe isso, a cuidar mais de mim, a me colocar em primeiro lugar e ter esse amor próprio, que hoje eu me amo como eu nunca me amei, nunca tinha me amado na minha vida. Então, a questão é essa, é a questão do amor próprio, é o que eu falo para todo mundo. E deixa eu te fazer uma pergunta. A primeira pergunta, Jimmy, que o pessoal aí olha, me mandaram tanta pergunta que eu falei assim, eu vou dividir, depois a gente faz uma outra live para terminar de responder. Então, presta atenção. Antes da pergunta, deixa eu clarificar mais uma coisa, ok? Quando você colocou essa situação de que você passou a se admirar, se amar mais, gostar mais de você, colocar você em evidência, eu tenho certeza que essa é uma grande mensagem para todo mundo e muita gente já está fazendo isso também. Tá. Mas vamos lá. Deus quer.
Essa pergunta eu acho uma pergunta boa. Eu não anotei aqui quem foi que perguntou, mas se pode acontecer de uma pessoa ter uma melhora significativa no sangue, mas não ter melhoras físicas. Ó, a melhora do sangue, ela começa a acontecer quase que de imediato. Isso é diferente. A melhora física é outro contexto, aonde vem exatamente o emocional. Ok? Você Sim. pode ter, porque você pode ter o sangue limpo e estar se danificando fisicamente. Então a pessoa pode ter o sangue limpo, pode ser um sangue, começou a fazer um tratamento, o sangue está bonitinho, ok? Mas a pessoa continua doente. Por quê? Carrega ainda o quê? O problema emocional. Principalmente da doença. Esse é que é o detalhe. Principalmente porque começa a se preocupar. E primeiro que preocupar-se é pecado. Você fica preocupado, você está alimentando a doença. Então, é possível de acontecer? É. É possível do câncer voltar? É. Porque quem determina somos nós. A Sim. gente que não entende esse detalhe, muita gente não entende esse detalhe. A gente determina. Não sei se você se lembra do último seminário que eu fiz, na última palestra, em que eu falei sobre a batida da cabeça. Da batida da cabeça? Não, então presta atenção. Eu vou dar agora para o nosso grupo aí. Conta pra gente. Esse é para responder essa pergunta, ok? Não. Tá. Bateram, figuramente, soframente, bateram na minha cabeça. Eu olhei, não era ninguém. Aí eu vi uma Eu voz. sei. Agora eu lembrei. Mas conta, E mas até conta. exatamente. Ou seja, o que aconteceu? Eu perguntei, quem bateu na minha cabeça? Aí eu vi uma voz bonita dizendo para mim, sou eu, Dick, Deus. Eu falo com você através dos pensamentos. Todo pensamento bom que você tiver, sou eu falando. Todo pensamento ruim que você tiver, é o outro lado. Não existe o direito sem esquerdo, Jimmy. Aí você, Deus, por que você está me contatando? Aí ele disse, Jimmy, é porque eu preciso me confessar com você. Para aquele que não ouviu ainda, é bem interessante esse momento, porque mostra uma justificativa. É assim, Deus, está tudo errado. Só eu que tenho que me confessar com você, não é você comigo. Aí disse, sou eu, Jimmy. Sabe por quê? Eu preciso falar para você uma particularidade sobre mim que nenhum pastor fala, nenhum padre fala, nenhum rabino fala, nenhum pai de santo fala. Eu perguntei, Deus, e que particularidade é essa? E ele disse, é que eu sou analfabeto. Você não pode ser Deus. Eu estudei para padre. Eu sou evangélico, eu sei que você fala todas as línguas. Eu falo todas as línguas, mas em cada língua que eu falo, eu só falo uma palavra. E eu perguntei para Deus, de que palavra é essa? Ele disse, a palavra de mim é sim. Quer ser bom? Eu digo sim. Quer ser ruim? Sim. Quer ser otimista? Sim. Quer ser pessimista? Sim. Eu vou dizer assim sempre, o poder do livre-arbítrio que você tem para tomar decisões. Arque com as consequências das suas atitudes e suas decisões, porque todas as células do seu corpo trabalham em função da vibração que você criar aqui. Aí eu perguntei para Deus, Deus, e por que somente 5% da população do mundo é bem-sucedida? E ele virou e falou assim, é porque eu ajudo os 5%. Assim, mano, você não gosta dos outros 95%? Esse assim gosta de mim. Mas os 95% não falam a minha língua principal. Eu perguntei, Deus, e que língua principal é essa? Ele disse, chama-se determinação. Só os determinados são bem-sucedidos. Então você, não estou falando você, cara, você, ouvinte, você que está me ouvindo neste momento, ok? Que está doente, principalmente que está doente, determine a sua cura. Porque se você determinar, a ajuda divina vem de qualquer forma. Se você decidir ir para Paris ano que vem e não ter nem trabalho agora, não se preocupe. Tome a sua decisão, estabelece o seu propósito, mantenha o seu padrão único de vitória ao seu propósito e a ajuda divina vem de qualquer forma. Dinheiro Deus vai mandar de qualquer forma. Eu respondi essa pergunta aí que ela queria aí sobre a partir de um sangue bom, pode a pessoa estar fisicamente ruim? Pode. Aqui, sobre a determinação, né, Jimmy? Isso que você falou é verdade. A partir do momento que a gente determina, a gente atrai aquilo, né? Esses dias eu fiz uns stories também, porque eu venho recebendo bastante pergunta não, na verdade, pessoas falando, é fácil você falar, você mora na Austrália, aí as coisas são mais fáceis. Gente, eu cheguei aqui na Austrália, não é contando história triste não, mas eu cheguei aqui na Austrália, eu, meu marido, meu filho de 3 anos, eu tinha $400. $400 e as passagens dos 3 para pagar no cartão de crédito da minha sogra. E aí eu falei, a gente falou, né? Se a gente não conseguir um trabalho em 2 dias, a gente volta pro Brasil na semana que vem e ainda endividado.
Ou seja, só que a gente não pensava nisso. A gente falava, eu vou e vai dar certo. E no segundo dia a gente conseguiu um trabalho, no primeiro mês a gente comprou um carro e agora em 8 anos a gente está com a nossa residência aqui. Então, isso que você falou é verdade, é a determinação, seja em qualquer momento da vida, seja na saúde ou na vida profissional, é a determinação que vai falar mais alto no final das contas, né? Com certeza. Vamos para outra? Vamos lá. Essa aqui, você já falou algumas vezes, eu já escutei você falando algumas vezes, mas eu acredito que essa pessoa seja uma pessoa que começou a fazer a limpeza agora ou está pensando em fazer. Se a metástase óssea tem cura? Olha aqui. Essa é fácil de responder, é a resposta que eu dou para todo mundo, ok? Eu não sei se o dano causado nos ossos vai ter a recuperação. Sim. Mas uma coisa eu garanto a vocês, se o sangue estiver limpo, não tem doença que dê continuidade no corpo. A gente não sabe se o dano causado tem uma recuperação. É como se tivesse tirado um pedaço do braço, não vai crescer outra vez. Então, Jesus Cristo não está aqui para fazer criar um braço outra vez. O único órgão que cresce outra vez é o fígado. Esse aí, né, tem um processo de regeneração muito importante. É o único dentro do corpo humano, porque ele é o único que distribui o quê? Alimentos. Então, esse se repõe. Se você cortar um pedaço dele, ficar um pedacinho pequenininho, ele vai crescendo outra vez. Eu sei disso aí, tenho certeza disso, pelo seguinte, quando eu morei na África, eu tive Plasmodium falciparum, ok? É uma malária que mata em 2 dias, ok? Eu fui recuperar, é uma história muito longa, até no meu momento de vida no Alberto Einstein, em São Paulo, que eu saí da África para me curar, para me tratar em São Paulo, mas eu consegui a cura. Consegui a cura com uma coisa bem simples, ok? Com quinino. Ok? Eu estou falando que foi quinino porque eu sei que eu tomei quinino. E foi um médico que ninguém nem sabe quem ele é até hoje. Mas esse médico, assim, o que vai curar você é isso daí. Então, ele falou, você tem menos da metade do fígado. Ok? Ou seja, anos depois, eu fui fazer uma ultrassonografia, tá me entendendo? Porque eu me lembrei daquele período, né? Fui fazer uma ultrassonografia e meu fígado estava inteiro, completamente inteiro. Então, ou seja, ele cresce completamente outra vez. Então, esse detalhe é importante. As pessoas esquecem de que a regeneração do corpo é só essa. O dano causado, porque a gente não pode ter certeza se vai ter uma recuperação. A única coisa certa é a doença não vai adiante. Isso aí eu posso garantir para vocês, tá? Então, a mesma coisa a pessoa que tem o Alzheimer, ok? A gente não sabe se o dano causado já no cérebro, se tem uma recuperação, mas a tendência das pessoas sempre tem uma melhora, sempre tem uma grande melhora de passagem, ok? E não vai ter, porque a oxigenização é de suma importância, o que vai acontecer no cérebro, assim como o Parkinson também. Por exemplo, eu conheço gente, tá entendendo, que tinha Parkinson, o Parkinson estava bem acelerado, com a mãozinha tremendo, ok? Não, até hoje, faz mais de 6 anos, tá entendendo? A mãozinha continua tremendo, mas não foi para nenhum órgão, não acelerou. Ou seja, o dano causado lá em cima, em relação àquela mãozinha que treme, não teve jeito. Sim. Mas a doença não se proliferou. Então, se eu responder a sua pergunta, é possível? É claro que é. Sim. Uma continuação dessa pergunta, na verdade, é uma curiosidade minha, tá? Até por receber muitas perguntas sobre metástase óssea. No caso, você falou, né, que o que já foi causado acaba que talvez não tenha uma melhora muito significativa, mas, por exemplo, pessoas que sentem dor, né, por conta da metástase óssea, se conseguir estacionar essa doença, continuar a limpeza do sangue, essas dores, elas aliviam? Claro. Tem uma grande chance dela não sentir mais essas dores. Presta atenção que o detalhe importante é que todo mundo, quando começa a fazer um tratamento, ela quer ter a cura de imediato, quer ter parar de dores. Eu tenho gente que começa a fazer um tratamento comigo, em uma semana começa a me fazer perguntas, qual é o analgésico que eu posso tomar para tomar a dor? Eu devo continuar tomando a morfina do médico? Eu não posso me envolver com essas dores. Essas dores foi consequência de anomalias adquiridas no corpo nos últimos 10 anos. Isso não sai de imediato. A dor, ela vai ter que desaparecer, porque nós não nascemos para ficar sentindo dores. O corpo vai ter, uma vez que a doença desapareça, a dor tem que desaparecer. É isso, gente. Espero que a gente esteja deixando bem claro aí para o pessoal. Obrigada, Jimmy.
Mais uma, hein? Vai ser pergunta e resposta hoje. É claro, vamos lá. Pessoas sem doenças pré-existentes. A limpeza do sangue, ela pode acontecer em menos tempo? Ela acontece em menos tempo? Uma pessoa que não tem Deixa eu entender esse tema aí, doenças pré-existentes. não Isso aqui entendi também. Na não, verdade, deixa eu eu até explicar. tirei aqui. Isso aí tá igual aquela pessoa que foi no médico e o médico perguntou assim, há quanto tempo você está resfriado? Aí ela respondeu assim, ó, em 3 semanas vão fazer um mês. Já determinou que ia ficar um mês doente. Ou seja, que doença pré-existente é essa? Que você quer dizer que é uma doença hereditária? Não deve ser, a pessoa da pré-existente quer dizer que é uma doença hereditária. Talvez que a mãe teve ou que o pai teve. Não sei, na verdade eu Assim até que tinha eu vejo. feito um X aqui, eu tinha até feito um X e eu tinha até mudado um pouco, coloquei pessoas sem doenças, no caso um câncer ou já um Alzheimer, a limpeza do sangue pode acontecer em menos tempo? Então, de repente ela está falando em caso de prevenção, né? Uma pessoa que não tenha uma doença, um diagnóstico, como prevenção, se a pessoa não tem um sangue tão, né, degenerado, essa limpeza pode acontecer em menos tempo? Não, a limpeza do sangue, minha gente, essa pergunta é muito boa, porque faz parte da interpretação errônea da limpeza do Sim. sangue, ok? Uhum. A limpeza do sangue, ela começa quase que imediatamente. Quase que imediatamente após você começar a tomar os suplementos que eu sugiro, né? Que eu sugiro, okay? Porque foi o que eu usei para mim. O que acontece é o seguinte: o que é a doença? O que é a doença? O sangue vai depositando a doença lá em determinadas partes do corpo, porque ele está sujo, ele está com fungos, ele está com fungos fermentados, infeccionados, toxinas, está tendo micróbios, bactérias, ele está com tudo. E ele vai fazer com que essa doença vá se proliferar em determinada parte do corpo, ok? Só isso foi o sangue sujo. Agora o sangue começou a se limpar. Ele vai ficar limpo. O que acontece? A mesma sujeira que ele deixou naquele lugar, ele agora vai lá buscar. Ok? Porque o sangue é a vida, e a vida está no sangue. Ele agora, onde ele passar, ele pega a sujeira que ele deixou e o sistema linfático vai expelir, vai colocar para fora. Vai colocar para fora, na fezes, na urina, na lágrima, no suor, no cabelo, na unha, vai botar para fora de alguma forma. Mas é o próprio sangue, está lindo, Olha esse sol nascendo, acabei de ver. Estou vendo. Tá? Então, o que acontece? Este detalhe é o sangue que vai se limpar. Ou seja, as pessoas querem ficar com o sangue limpo imediato, ele fica. A doença, não. A doença não sai de imediato, porque é o trabalho do sangue no contínuo, o coração bobeando, batendo no pulmão, recebendo oxigênio, e levando a fonte da vida, que é o oxigênio. Preste atenção para vocês não esquecerem este detalhe, que vai servir de informação. É o oxigênio é que vai fazer isso acontecer, ok? Por que o oxigênio que vai fazer isso acontecer? Porque a fonte da vida chama-se oxigênio. Para isso a gente respira o tempo inteiro. Senão a gente respiraria uma vez por mês. Hoje em dia a gente respirar, minha gente, não vamos respirar hoje, não é o caso. Ou seja, o próprio sangue, ele vai carregar oxigênio. Se tiver oxigênio, não tem inflamação, não tem infecção, não tem doença. Ou seja, é a própria oxigenização que o sangue vai carregar através das células vermelhas, das hemácias, é que vai fazer com que o corpo se cure. Porque aonde o oxigênio bater, o mal morre. Então o oxigênio tem que ficar batendo sempre, sempre. Ele é a vassourinha limpando as áreas. Por isso é que demora. Okay? São diversas bombadas de coração para o sangue, para passar naquela mesma área que está doentia. São muitas, porque a pessoa que ele acumulou aquelas coisas no decorrer de 5, 10 anos da vida. Ou tu quer que saia em 30 dias? Não sai. Não é assim. Okay? Agora tem que ser o quê? Constante. Porque duas coisas a gente não faz com o inimigo, só duas. A gente não dá trégua a ele porque ele se rearma. E a gente não alimenta porque ele fica forte. Então não adianta. Como eu disse na última live, eu estava explicando, a pessoa está doente, ok? E come um biscoito creme cracker desse tamanho. Ou chupa uma balinha desse tamanho da minha unha. Ou come uma fatia de bolo que contém leite animal, já alimentou a doença, o câncer, por pelo menos 2 ou 3 meses. Ok? Então, este detalhe é muito importante. Nunca se dá trégua porque ele se rearma e a gente não alimenta porque ele fica forte. Ah, é só hoje? Não. Alimentou por 2 vezes. Não existe só hoje. É verdade. Aqui, na verdade,
eu dei até uma parada de sair um pouco com as amigas, né? Fazer os catch-up, ir para um café, porque chegou um momento que eu não podia comer mais nada que tava ali. E aí as meninas sempre me cobravam e falavam, só hoje? Ai, Karen, só hoje, um dia não vai fazer diferença. Eu falava, não é só hoje, gente. São todos os dias, não dá para abrir exceção. Eu já comi tudo que eu quis até agora, até o dia do meu diagnóstico. Agora eu vou ter que ficar um bom tempo sem comer. Depois eu como o que eu sentir vontade. Exatamente. Hoje eu como o que eu quero. Então, e na verdade, assim, isso também te cria uma consciência, né? Você saber o que você pode comer, o que você não pode comer, e principalmente você conseguir não comer, né? Porque eu falo que quando você consegue controlar o que você come, você consegue controlar todo o resto. Perfeito. E acho que mesmo o dia que estiver curada, não tem mais nada, pode comer o que quiser, eu já tô tão com a consciência, assim, de que eu sei do que faz mal, que não vai, eu posso até comer, vai ser muito de vez em quando. Eu tenho Olha, certeza disso. a pior coisa no ser humano é mudar os hábitos, principalmente o Sim, hábito alimentar. Esse é o pior hábito. Essa é a pior coisa. Então, é uma reeducação mental incrível para você mental, poder controlar isso daí. Se é não, mental, você não tiver. Mais uma vez, o que volta? Nós voltamos a uma coisa simples: determinação. determinação. É verdade, é Determinação. verdade. Hoje, eu até falo pro pessoal, né, que me pergunta, que falam, ai, mas será que só hoje? Ou, ai, mas será que faz tanto mal? Gente, no começo eu sentia vontade, né? Ninguém morre de vontade, mas vontade eu É. sentia. E até hoje, de vez em quando, eu sinto que nem pão é uma coisa que eu sempre gostei de pão. E, mas mesmo assim, eu não vou comer, não dá pra comer, não dá, né? E eu não vou negar, não. Eu coloco meu fone, às vezes eu vou fazer uma meditação, vou fazer uma oração, saio de perto, vou fazer outra coisa, pra poder ajudar minha mente a se controlar e não comer, sabe? Tá. Ou se eu sei. Hoje em dia não, hoje em dia eu já posso ir para uma pizzaria, festinha de criança, eu vou ver todo mundo comendo, tá tudo bem, eu levo minha marmita, tá tudo certo. Mas antes eu deixava de ir. Eu falava, eu vou sentir vontade, eu não vou ficar lá sofrendo. Fica em casa, vai o marido com as crianças, todo mundo se diverte e eu não sofro, tá tudo bem. É uma dica também aí para quem não consegue se controlar, Sem fica em dúvida casa. nenhuma. Para essa pergunta que as pessoas têm, essas indagações que as pessoas têm, eu até costumo fazer uma brincadeira diferente disso daí. Eu costumo dizer assim para as pessoas: você sabe por que o Obama conseguiu ser presidente dos Estados Unidos? As pessoas não sabem. Mas sabe por quê? Ele criou uma frase. Aliás, criou duas frases. Mas a primeira frase que ele criou foi. Tá lindo isso aí. Tá Tá. realmente bonito. Eu Tá. tô tentando ver aqui, eu vou A colocar para primeira vocês frase assistirem. tá lindo, tá realmente muito bonito isso aí. Mas a primeira frase que ele criou foi: It's time to change. Está na hora de mudar. Se você não mudar, o resultado será o mesmo. Não adianta, não. Está na hora de mudar. Então, o básico é isso aí. Está na hora de mudar. A segunda frase que ele criou foi um mês antes das eleições. Yes, we can. É claro que a gente pode mudar. Então, meu filho, se você acha que é difícil mudar a sua alimentação, regrar o seu corpo de uma forma diferente por um período, até que você mude o seu metabolismo, isso é bem simples. Basta tomar a decisão. Então, É verdade. Eu assino embaixo. Ô, Jimmy, eu tenho uma outra pergunta aqui. Ups, voou a folha, só um minuto. a paisagem está linda toda aí. Realmente, o sol nascendo aí Tá está muito maravilhoso. bonito. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco pra você. Eu acho que eu consigo mostrar aqui, ó. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem. Olha isso, que coisa linda. Muito bonito isso aí. Olha só. Aqui tá minha casa, ó. Eu vi a sua casa, você tava morando nesse ônibus aí, né? Viajando, não é É, isso? a gente já mora 6 meses no ônibus. A gente É morava mesmo? parado no mesmo lugar, é. Aí agora a gente decidiu viajar. Aí a gente vai fazer um mês quase que a gente tá na estrada. Tá bom, tá bom. Uma É coisa bom, não nova, dá tempo de diferente. pensar em nada. Agora a gente Mas, vai começar também a fazer a homeschooling, né, com as crianças, que eles estavam de férias. Agora vão começar a estudar em casa, então também vou usar o meu tempo com isso. Tá sendo legal. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Tem uma pergunta aqui, porque eu aprendi com você, eu também não uso mais pasta de dente. Eu não consigo nem mais sentir o cheiro da pasta de dente, para ser bem sincera. tá bom. Então eu escovo com a escova seca.
E de vez em quando eu uso o carvão vegetal ativado ou um óleo de coco, mas basicamente é isso. E eu como você diz, eu assino embaixo aqui que quando a gente para de usar pasta de dente, a gente para de ter mau hálito. Exato, é Por incrível. incrível que pareça. As pessoas pensam que é a pasta de dente, pelo contrário, é ela que provoca. Verdade. É verdade. Nossa, é incrível, assim. Eu gostei. Não sei por que eu não fiz isso antes. Obrigada, Jimmy, pela dica. Adorei. Minha irmã já tá fazendo. A minha É o que eu filha digo, também. é Minha o que eu filha digo para de todo mundo. 5 anos. É o que eu digo para todo mundo. A boca não foi feita para ser lavada. Sim, Acabou. não Deus não foi. criou pasta de dente, Deus não criou escova, Deus não criou dentista. Olha Sim. o mundo animal, olha o mundo animal. No mundo animal, nenhum animal tem mau hálito. Tem bafo. Bafo todos nós temos, minha gente. É o que eu digo, se o seu bafo estiver azedo, pode botar perfume na boca que vai sair azedo de qualquer Pode. forma. Você tem que olhar o que tem, que tem que arrumar por dentro, né? Exatamente. Porque essa aqui eu acho que foi a minha irmã que fez essa pergunta, viu? Acho que ela começou a escovar os dentes com a escova seca. E a gengiva dela começou a sangrar um pouco. E ela queria Por saber se quê? isso tem a ver com a escova de dente ou se tem algum outro motivo. O motivo é que já estava, ela já tinha tártaro, já tinha problemas na raiz do dente. É diferente, muda Hum, todo o contexto. Aí teria que fazer uma limpeza, aí sim, aí o sim, dentista aí circulação nesse momento. sim. Porque para ter sangramento é porque a gengiva já descolou do dente. Aí é uma questão do tártaro. Então, é o que Ah, acontece, sim. pode acontecer. Então, mas não foi a escova que fez sangrar. Não foi. Tá, A escova vai fazer o trabalhinho dela. Porque o que fez sim. sangrar é o problema que ela já tinha, porque ela agora passou a irritar o problema. Ela provocou o Hum, problema. faz sentido. Então, está respondida. Essa é boa, hein? Qual a diferença? O pessoal que sabe que você também fez, né? Eu também faço autohemoterapia, sempre filmo aqui fazendo, porque muita gente tem medo. Eu falo, gente, ó, eu faço já 6 meses toda semana e não morri, então podem fazer. Qual que é a diferença da autohemoterapia para urinoterapia? Na realidade, é a mesma coisa. Ok? A diferença é que a autoemoterapia é em 24 horas você já adquiriu mais leucócitos, mais glóbulos brancos para defesa. É 24 horas você já tem 21% de mais defesa. Na urinoterapia demora mais pelo menos 2 ou 3 dias para a coisa se proliferar, mas, porque vai pelo sistema digestivo. Então, como vai tendo sistema digestivo, muda todo o contexto. Vou explicar. Quando você tira o sangue da veia na autohemoterapia e coloca no corpo, é na hora entrou corpo estranho. Na Sim, hora entrou corpo estranho. Aí o corpo tem que criar defesa imediata. Ok? sim, Quando você ingere uma coisa que não é boa para você, ele tem que passar primeiro pelo seu sistema digestivo, tá entendendo? Para que o sistema digestivo mande essas informações para o sangue, onde os leucócitos vão se procriar. Ou seja, leva um pouquinho mais de tempo. Ok? sim, Porque enquanto o leucócito, veja bem, as pessoas pensam que a célula branca só combate os micróbios, bactérias, vírus. Não. O trabalho da célula branca é muito complementar. Ele ajuda na digestão. Ou seja, se você não tem uma boa digestão, que as suas células colaram, porque está sem digestão da proteína, o que acontece? Já não tem uma boa digestão. O seu corpo vai pegar esses leucócitos, essas defesas que ele precisa para destruir aqueles resíduos que estão dentro do sangue que não tem vantagem nenhuma para o corpo. Ou seja, então torna a descoberto outras áreas dentro do corpo, aonde outros fungos, fermentações de fungos, coisa do gênero, vão se alojar para criar doenças futuras. Ou sim, seja, quando o corpo, por isso é porque quando o sangue está limpo, os seus leucócitos, os seus glóbulos brancos, estão constantemente trabalhando na briga contra vírus, bactérias, parasitas, câncer, tudo, ele está trabalhando para isso tudo o tempo inteiro. Mas quando você tem uma má digestão, o seu corpo manda aquelas defesas para destruir isso também. Ou seja, sim. então torna descoberto outras partes do corpo, é onde as doenças vão começar a se originar. Esse é o grande problema. As pessoas não entendem isso. As suas defesas trabalham de todas as formas. Ela não trabalha só para destruir os germes, bactérias, vírus, parasitas, não. Sim. Ela trabalha se você não digere. Se você também não tiver uma boa gestão, ela tem que sair para fazer aquele trabalho. Porque, deixa eu explicar para vocês entenderem, ok? É muito importante que muito médico, inclusive, não sabe desse detalhe.
É quando a gente pergunta, eu perguntei, eu fiz um seminário em Cuiabá, e eu perguntei para alguns médicos, doutor, uma pergunta para vocês, o que é a metabolização para vocês? A resposta para mim foi uma coisa bem simples. Okay? A metabolização do fígado é porque ele transforma em alimento, ele pega os alimentos, transforma em mais alimentos e transforma e manda para o corpo inteiro, através do sangue. Ok. Aí eu perguntei para eles, mas e que alimento é esse? Como é que fica esse alimento? Eu acho os alimentos metabolizados. Se não, deixa eu explicar uma coisa para vocês entenderem, ok? Quando eu faço a análise do sangue, isso é visível nesse momento, ok? Quando você come, nas 2 primeiras horas que você comeu, ok? O alimento está sendo mandado para o corpo inteiro através do fígado. O fígado metabolizou e mandou o alimento para o corpo inteiro, ok? Ou seja, o corpo está recebendo. 2 horas, 2 horas e meia depois que você comeu, a sua tireoide pergunta para o corpo se está todo mundo alimentado. Se o corpo disser que está alimentado, ela manda apertar o saquinho que está entre o duodeno e o fígado, que é a vesícula, a bilis que o fígado produziu vai para o sangue e destrói tudo que é resíduo de alimento e não engorda. Agora, presta atenção no que vai acontecer. Quando você fez o sangue de uma pessoa que acabou de comer, eu vejo muita bactéria, ok? Mas existem bactérias rápidas e bactérias lentas, ok? Olha que é interessante agora, tá? As bactérias lentas são bactérias normal que está dentro do seu corpo. Pode ser o rodobactéria, pode ser umas bactérias. Existe, como eu disse antes, existe mais de 35 mil tipos diferentes de bactérias. A ciência não identificou nem 5 mil ainda. Só que quando você acabou de comer, o seu sangue está cheio de bactérias. Mas, minha gente, não é bactérias. São resíduos de alimentos no sangue para alimentar o corpo. Mas eles são vivos. Então não interessa se você comer um bife que estava quase que todo queimado, que destruiu tudo que é germe, bactéria daquele bife. Quando ele entra no seu fígado, ele transforma em vida. A metabolização é a transformação de um estágio para o outro. Ou seja, então por isso é que as pessoas que acabaram de comer, quando eu vejo muita bactéria no corpo, no sangue da pessoa, eu pergunto de imediato, você acabou de comer? A pessoa, sim, então já está explicado. Então não são bactérias, porque elas são velozes. As bactérias, essas que a gente vê como bactérias, são resíduos de alimentos vivos dentro do sangue. Então, esse é um dos detalhes que as pessoas não entendem, nem laboratório. Tanto é que o laboratório não sabe identificar o que é bactéria do que é resíduo de alimento. Quando você vai para o laboratório, qual é a ordem? Vai em jejum. É. Porque o que tiver de bactéria lá, Nossa, ele não sabe olhar o que é bactéria, o que é resíduo de alimento. Na realidade, os dois são bactérias, só que são de bactérias diferentes. As bactérias resíduos de alimento se proliferam no corpo, estão no sangue em alta velocidade, elas se movimentam com muita velocidade. As bactérias normais, elas se movimentam devagar, porque o corpo não se alimenta de nada que é morto. Tem que estar vivo. Então, o fígado, a metabolização é exatamente isso, tornar vivo em outro estágio, numa outra transformação, aquilo que você ingeriu. A metabolização é a transformação do alimento para o alimento necessário que o corpo precisa. Muito bem explicado. Essa foi a explicação que eu tenho certeza que se tiver médicos ouvindo aí, eles sabiam disso não. Ô, Jimmy, falando em médicos, você não tem a noção, a quantidade... E pior que é engraçado é que eles mandam mensagem pra mim e eu falo, gente, olha, eu não conheço o Jimmy nem pessoalmente. Eu falo pra eles. A gente conversa assim e eles falam comigo como se a gente fosse super amigos para eu falar pra você sobre o curso. Mas já aproveitando que você falou sobre médicos, gente, olha esse céu. Não, tá bonito. Tá bonito. Ele me mandam muita mensagem, até oncologistas, viu, Jimmy? Eles estão assim, curiosos, sabe, com essa questão da análise do sangue para poder ajudar os pacientes nesse processo, né? Para poder ali ver a melhora, se está evoluindo com o tratamento, se não está. Eu tiro o chapéu para esses oncologistas. Como? Eu tiro o chapéu para eles. Eu também. Gente que tem a mente aberta para aprender, para poder fazer o que é certo. É incrível. Ó, você vai virar para o seu lado esquerdo um pouquinho mais, porque o sol está batendo uma imagem aqui para... Não, para o outro lado. Para o outro lado, não, isso. Tá para o sol, isso. Aí você está com... Agora, você está com uma auréola em volta de você. Tá? E ele... agora. Ficou perfeito aí. Perfeito aí. Aqui foi, né? Aí, isso.
Agora tá, tava bastante muita luz, né? Então, e na verdade, olha, não vou negar, não. Na verdade, acho que são 3 oncologistas, né, que já me mandaram mensagem. E a primeira vez que um me mandou, eu cheguei a chorar. Você acredita? Acredito. Porque eu falei, as coisas estão mudando e o bem sempre vence, né? É, E o fato de eu sempre estar aqui batendo na mesma tecla e tentando. Que eu falo, né? Eu não precisava estar aqui mostrando para todo mundo o que eu estou fazendo. Eu poderia fazer quietinha na minha casa, ninguém saberia o que eu estou fazendo. Só que eu já perdi muita gente, Jimmy. Hoje eu sei que não foi pro câncer, foi pro tratamento do câncer, né? Eu falo isso com toda certeza, porque não foi um, nem dois, nem três da minha família, foram 5, 6. E todos fazendo tratamento e só pioravam, e aí daqui a pouco a quimioterapia já não funciona mais, daqui a pouco... E eu falava, gente, que é isso? Que tratamento que cura é esse que não tá curando? E foi justamente quando foi comigo que eu falei, eu não vou fazer igual, porque eu não quero colocar nada dentro de mim que me tire do meu eu, sabe? Que me faça perder minhas forças, porque eu sou uma pessoa muito forte. E eu falei, não, eu vou com a minha força recuperar a minha saúde. Eu não vou deixar com que coloquem algo dentro de mim, com que eu fique debilitada. Eu sei que tem muita gente que faz tratamento, eu não estou aqui para julgar isso, não, muito pelo contrário, eu acredito que a gente tem que acreditar no que a gente esteja fazendo. E o tratamento convencional, para mim, no momento, eu não acreditava. Então, fazer algo que a gente não acredita, o resultado final talvez não seria com muito bom. certeza. Então, assim, como isso aconteceu com a minha família e tal, hoje, quando eu vi, né, aquele dia, um oncologista mandando uma mensagem para mim, perguntando se você daria curso no Brasil, quando que seria, que ele tinha interesse, eu chorei, porque eu falei, são vidas que vão ser restauradas, sabe? Você acha que não, mas, poxa, imagina um oncologista trabalhando com análise do sangue, né? É um momento, assim, histórico, porque eu não sei, eu acho, eu não sei de nenhum que usa Não. a Bom, análise do sangue. peço atenção. Eu tenho alguns oncologistas que, inclusive, já fizeram curso comigo. Eu tenho um oncologista que estava com câncer, ok? Que hoje está curado também. Não fui eu, que eu não sou curandeiro, não curo ninguém. Sim, Eu sim, mostro o inimigo que a pessoa tem dentro dela, digo quais são as armas, cada um que faça o seu trabalho. É muito importante esse momento, porque você ter uma ideia em relação a essa informação que você passou agora, presta atenção, o Departamento de Recursos Humanos do governo americano fez uma pesquisa, ok? São 15 mil pessoas mortas por tratamento médico nos Estados Unidos por mês. eu Tá, sei. gente? Isso é pesquisa do Departamento de Recursos Humanos do governo americano. Não é uma pessoa que fez uma pesquisa, é uma pesquisa de um departamento governamental. Está lá escrito: mais de 15 mil pessoas morrem por tratamentos médicos por mês nos Estados Unidos. Agora, imagine lugares que nem isso existe, esse controle que tem. Ok, como o próprio nosso Nossa, Brasil, nós estamos muito diversificados nessa coisa. O Brasil é muito importante sobre todos os aspectos, os nossos estudos são superiores, mas o que acontece é o seguinte: é como ele disse, existe mais pessoas no mundo curadas pelo sistema holístico, que é esse trabalho, sim. ok, do que por tratamento médico convencional. Está mais do que escrito isso, não tem mais jeito, não. Isso aí está mais que Tá. comprovado com estatísticas. Tem. Quando eu tive o meu diagnóstico, né? Eu fui na cirurgiã, né? Eu fui encaminhada para cirurgiã e eu cheguei lá porque eu tava tão nervosa, né? Imagina, se tem um diagnóstico com 2 filhos, eu só achava que eu ia morrer. E eu falava, meu Deus, o que eu faço? E aí, na hora que eu cheguei na frente da cirurgiã, no fundo eu já sabia que eu não ia fazer a cirurgia, as coisas, porque eu já tinha dentro de mim, era uma coisa muito forte dentro de mim que falava para eu não fazer. E aí eu perguntei para ela, eu falei, quais são as chances que eu tenho de ficar curada com esse tratamento? Ela falou 95%. Aí eu Uau! pensei, puxa, foi a mesma coisa que falaram pro meu pai. Aí eu falei, não tô falando que ela está mentindo. Eu pensei, mas eu vou para casa e eu vou pesquisar se é isso mesmo. Se for isso mesmo, eu faço, né? E aí quando eu cheguei em casa, eu fiquei igual doida. Era PubMed, eu começava a entrar em tudo quanto era canto, eu comprava livro. Olha, eu não parei.
E aí eu descobri que as chances de cura para tumores sólidos eram de 2%. Yeah. Eu falei, 2%? Se eu não fizer melhor do que isso, aí Deus me leva. Eu falei, não, não é possível. 2% não. Então eu vou assumir a responsabilidade e eu vou recuperar a minha saúde, porque o meu corpo, ele é inteligente. O câncer, ele pode até ser inteligente, mas o meu corpo também é. Então, foi por isso que eu decidi não fazer os tratamentos convencionais, até porque muita gente me pergunta, então eu já estou falando aqui de novo para vocês saberem. Mas é claro que a escolha de cada um, né? A pessoa tem, tá bem, agora Tá bem, melhorou. melhor assim, melhor assim. É. E é isso, mas obrigada pela essa resposta também, Jimmy. Se Deus quiser, daqui a pouco. Ah, e voltando à pergunta, na verdade, dos médicos, você tem data de curso aberta para os profissionais da saúde? Presta atenção. Curso de morfologia, eu acredito que vai ser em julho no Brasil, ok? Tá. Em junho não vou ter tempo para fazer, porque eu estou completamente tomado para isso. Mas em julho o curso vai ser lá no Brasil. Eu não sei ainda, Karen, qual será a cidade. Vou lhe explicar por quê. Vai depender do número de pessoas que estiverem inscritos, ok? Por exemplo, eu já tive o número de pessoas inscritas em Aracaju. Então, o maior número de pessoas inscritas foi em Aracaju. Então, eu facilitei a vida, fui dar o curso em Aracaju. Eu já tive outros momentos que, por pessoas inscritas, número superior foi do Rio de Janeiro. Eu dei no Rio de Janeiro. Okay? Outras vezes em São Paulo. Tanto é que o último curso foi em São Paulo. E eu dei em São Paulo porque tinha muito mais gente de São Paulo. Então, para não sacrificar o resto das pessoas, eu dou naquele grupo que está mais concentrado. Ou seja, vai ser em julho. Preste atenção. Fiquem ligados nas minhas redes sociais, ok? Porque ainda este mês eu vou colocar o período que vai ser. Deixa eu explicar para você entender o que é o curso e como é, ok? Graças a Deus, o meu curso foi considerado o melhor. Por que foi considerado o melhor? No meu curso, eu não dou um curso somente de microscopia, como as pessoas que vão fazer o curso recebem, ok? Sim. Eu dou o curso também de PNL, ok? Por que é o PNL? É conhecer o paciente, no momento que o paciente entra pelo seu consultório, para onde ele olha, depois que ele senta do seu lado, como é que ele olha quando você faz uma pergunta para ele, se ele está respondendo uma verdade, se ele está mentindo, se está procurando respostas. Então, são pelo menos 5 horas de PNL. Para que as pessoas, às vezes eu peço algumas pessoas para dar o curso. Ó, eu vou te dar a oportunidade, vai lá e dá o curso do PNL, ok? Eu fortaleço algumas pessoas para fazer esse tipo de trabalho. Ou eu mesmo dou. Okay? Porque eu sou Master Coach também, então eu mesmo dou o curso, tá? Então, essa é a primeira coisa. O segundo período do curso, tá entendendo? Que depois do segundo período do primeiro dia, é a parte teórica de microbiologia, ok? É uma parte mais explicativa, na realidade é mais explicativa. Algumas vezes que eu senti que a pessoa que estava dando a parte de microbiologia, ela estava lendo só o que estava na tela, não me interessa. Eu precisava que fosse explicado, então eu tenho que sair da minha cadeira e dar explicação do que era. Okay? Só para você ter ideia. Então, tudo tem que ser explicativo. Porque para você estudar, você pega a leitura, a apostila, você lê, você pega o livro, você lê. Agora, se tiver uma explicação para aquilo, é o que importa. O meu curso tem que ser a explicação. Okay? A primeira explicação que nós passamos com o PNL, que é a parte, a linguagem física da pessoa, né? Como a pessoa se movimenta, tá? Isso é importante. A segunda é a parte teórica de microbiologia. Tá? Então, a gente encerra o primeiro dia com esse detalhe. A parte de PNL pela manhã e a microbiologia, teoria. Eu não vou dar curso de microbiologia, porque esquece, é um bocado de tempo por isso aí. Mas eu tenho uma apostila, que eu sintetizei bem a apostila, pelos que eu fiz, tá? Então, ela está bem sintetizada, ela tá bem, é fácil de leitura, tá? E a explicação que a gente vai ter. Mas é mais para aquela pessoa que nunca teve noções de microbiologia. Não é um médico que já estudou microbiologia, tá entendendo? Mas mesmo ele ter estudado, tem explicações que eu dou ali dentro que não estava dentro da escolaridade médica. Okay? Então, é bom que a pessoa assuma um pouquinho somar valores aos conhecimentos que já tem. E o segundo dia, eu dou a parte, aí o dia inteiro é a parte teórica de morfologia do sangue. Ok? Segundo dia. No terceiro dia, que é o dia final, é prática.
ok? É prática. O que é a prática? Então, a prática da microscopia é bem fácil, não demora muito, ok? É uma Ô, questão de Jimmy, manuseio. desculpa te cortar. É porque eu acho que já vai dar um tempo significativo aqui do Instagram. Eu posso só desligar essa live para poder salvar, para não correr o risco da gente perder e chamar Não, você de não, novo? não, vamos adiante, vamos adiante. Não vai perder, não. Pode ficar tranquilo que você não vai Será perder, que não. não Até agora vai? já gastou 1 hora e meia quase. Ok? É? Eu nem comecei a falar ainda. Ah, então tá. Então tá, não, porque quando eu fiz com a Rafaela, eu fiz uma live com a Rafaela, né, que foi sua Eu paciente sei. também, e aí cortou a nossa live, Ah, é? uma Pô, parte então, da pensa o nossa live. seguinte. Você vai me convidar novamente, como você fez, tá entendendo? Foi eu que te convidei, te chamei ou você que me desligou? E agora eu já nem lembro mais, porque a gente ficou. Mas não tem problema, eu te chamo novamente. Pode ser? Tá, mas deixa eu acabar esse momento aqui do Tá, curso, tá tá? bom. Então, o Isso. terceiro dia é a prática. Qual é a prática? A prática de microscopia. Isso é fácil. Uma explicação prática na hora, todo mundo olhando como é que é feito, tá entendendo? E depois a questão de cada um praticar o seu manuseio. Porque microscópio é manuseio, é como uma ferramenta, você tem que aprender a lidar com a sua ferramenta. Tá? E não é Sim, numa aula que você vai pegar as malícias, porque cada equipamento é diferente. Você pode ter um microscópio, outro ter outro, cada um tem um microscópio diferente. Mas o básico necessário para a utilização da microscopia, a pessoa recebe no terceiro dia pela manhã, logo de imediato. E depois, ainda pela manhã, a gente entra na prática. Aí vai estar sentando duas pessoas de cada microscópio, senta duas pessoas. Então, uma faz o sangue da outra, eu vou estar ali em cima. Teve dúvida, porque eles já, no dia anterior, eles tiveram toda a parte teórica. E a teórica. Ah, apostila está na mesa, está do lado. Mas, às vezes, o visual pode mudar. Tá entendendo? Então, eu vou de todo lado. A pessoa pergunta, professor, aqui me pergunte, me responda aqui. Aí eu vou explicar, isso aí é isso assim, está acontecendo e tal. Porque, às vezes, as pessoas não têm interpretação imediata. Porque depois tudo é uma questão de prática. sim, Ok? claro. Tudo é uma questão de prática. A pessoa vai começar a praticar. Ok? Então, esse é o básico. Então, se você quiser desligar agora, você desliga e a gente começa outra Tá. vez. Vai lá. Eu vou Ah, ficar só aqui para olhando. garantir, né? Já chamo de novo. Obrigada, Jimmy. Tá bom. Desculpa te cortar. Falou. Não tem problema. Estou te aguardando. Tá bom.